Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula temática proposta aqui por nós. E o tema de hoje é nada mais, nada menos do que a teoria do ordenamento jurídico. Quando nós falamos em ordenamento jurídico, o que nos vem à mente é a figura do renomado Norberto Bobbio. Para ele, o ordenamento jurídico é nada mais do que a composição de um conjunto de normas. Isso significa que tais normas vão gerar um determinado problema para a nossa vida em sociedade. Para o Norberto Bobbio, o ordenamento jurídico é composto por várias normas e isso significa que seus principais problemas estarão vinculados junto à relação de uma norma para com a outra. O Bobbio ressalta que um ordenamento jurídico deve ser constituído, deve ser formado por normas que componham uma unidade. E esta unidade vai nos trazer um outro problema, que é relativo à hierarquia das leis, das normas, ou seja, esse conjunto de normas que compõem o ordenamento jurídico possuem uma ordem. E esta ordem é a correlação das normas umas para com as outras. E isso vai gerar o que nós chamamos de sistema jurídico. Nós devemos ainda destacar que o ordenamento jurídico ele deve estabelecer um sistema coerente de normas que, uma vez em conflito, são denominadas pelo Bobbio por antinomias, que vai ser solucionado por alguns critérios. Pelo critério hierárquico, a norma de hierarquia superior é prioritária frente à norma de hierarquia inferior. Exemplo disso, a nossa Constituição Federal de 88. O segundo critério é o critério cronológico, ou seja, uma norma promulgada recentemente, ela tem prioridade sobre uma norma mais antiga. E por fim, o terceiro critério, que é o da especialidade, ou seja, uma norma específica tem maior preferência sobre uma norma que é genérica, mais ampla. Nós tratamos disso quando nós falamos da teoria pura do direito, do Hans Kelsen, ao referendarmos a figura da existência de uma norma hipotética fundamental, que é hierarquicamente superior. Também tratamos disso quando ressaltamos a superioridade hierárquica da nossa Constituição Federal e que abaixo dela nós temos aquilo que nós denominamos como normas supralegais, que são aquelas referentes aos tratados internacionais a que nós somos signatários. E abaixo das normas supralegais nós vamos encontrar as normas infraconstitucionais. Essa é a regra hierárquica sistematizada que o Bobbio vem trazer para nós dentro da sua obra Teoria do Ordenamento Jurídico. É importante ainda destacar que, quando não for possível utilizar nenhum dos três critérios previstos pelo Bobbio, nós vamos fazer uso da norma mais justa. E com isso, nós indagamos o que é justiça. Será tema de uma aula futura. Mas o que é justiça? Existe justiça? Nós somos pessoas justas? Nós temos ainda que destacar que o nosso ordenamento jurídico ele deve ser completo. Isso significa que o ordenamento não pode ter lacunas, ele não pode ter buracos, ele não pode ter falhas. Se houverem lacunas, nós teremos que fazer uso da heterointegração, que nada mais é do que o uso do ordenamento jurídico de outros países, ou do direito natural, ou até mesmo de ordenamentos jurídicos anteriores. Então, a autointegração é nada mais do que o uso de ordenamentos jurídicos diversos do nosso que estejam em vigência. Além disso, nós podemos também fazer uso do que nós chamamos de autointegração, ou seja, que é o fazer uso do ordenamento jurídico sem recorrer a outros sistemas normativos, sem buscarmos uma outra normatização. Tal método é apoiado naquilo que nós entendemos como sendo a analogia, na interpretação extensiva, que é objeto de estudo das futuras aulas de hermenêutica jurídica, e nos princípios gerais do direito. Em síntese, o que eu quero ressaltar com vocês é que as normas jurídicas não existem por aí, livres, leves e soltas. Elas existem dentro de um sistema na qual se relacionam umas com as outras. E com isso, nós temos que o direito é um sistema
hierárquico, coerente e completo de normas. Se vocês observarem a própria subdivisão da obra Teoria do Ordenamento Jurídico, do Norberto Bobbio, vocês irão observar que o sumário da obra é exatamente isso. E aí eu sugiro a leitura obrigatória a todos desta fundamental produção doutrinária do Norberto Bobbio. Com isso, nós temos que o direito é em si um sistema normativo, mas será que todas as normas são jurídicas? Será que todas as normas que existem na nossa sociedade são normas jurídicas que nos coíbem, que se apresentam de maneira imperativa perante nós? As normas jurídicas se encontram ainda escalonadas, organizadas, sistematizadas hierarquicamente. E essa é mais uma das grandes contribuições do Hans Kelsen para com o nosso direito. Eu ressalto mais uma vez a hierarquia, a pirâmide da teoria pura do direito de Hans Kelsen, quando ele estabelece uma norma hipotética fundamental, que no nosso caso é a nossa Constituição Federal, e abaixo dela seguimos a hierarquia das leis na solução de possíveis conflitos, de possíveis lides. Além disso, é importante destacar que as normas encontram-se numa ordem de completude e de coerência. Será que nós podemos afirmar que o direito é um conjunto de normas completas? Nós sabemos lisonjeiramente que não, pois ele é fruto da cultura. Nós sabemos que a cultura muda e automaticamente os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades também mudam. E com isso o direito deve obrigatoriamente atender a todas essas necessidades. Lembrando que falar em cultura é falar em Raymond Williams, que podemos fazer uma aula específica sobre ele para tratarmos do tema cultura. E aqui eu ainda abro parênteses para ressaltar a figura da sociedade líquida, do direito líquido do Bauman, bem como a figura do sujeito de direitos eclético do Stuart Hall, que é totalmente apolitizado, estático, que tudo aceita e que nada questiona, e vai com isso fazendo com que a liquidez da sociedade, em todos os seus âmbitos, apenas aumente. Eu ressalto ainda aqui que o direito ele busca se tornar completo. ênfase a Norberto Bobbio novamente. Conversar com o direito é dialogar e é relacionar ele com a moral. E o que é a moralidade nessa vida contemporânea? Ela seria fruto da cultura? Será que a moral está relacionada ao nosso direito? Salientou Norberto Bobbio, a cultura é equilíbrio intelectual, reflexão crítica, senso de discernimento, aborrecimento perante qualquer simplificação, qualquer maniqueísmo, qualquer parcialidade. Ou seja, a cultura é para poucos, a cultura vai ser sempre crítica, ela é fruto do discernimento, da reflexão simplificada, mas que traz imparcialidades. Findo aqui as nossas notas introdutórias sobre a teoria do ordenamento jurídico. Desejo a todos uma boa leitura da obra, uma boa interpretação da biografia do nosso querido Norberto Bobbio. Bons estudos a todos, grandes insights a todos vocês e até breve.